O Cavaleiro de Lumière. Capítulo 4. E um destino é traçado. Os dias que se seguiram foram profundamente desoladores para a família de Steinsburg. Inconsolável, o barão Frederick não se animava ao trabalho, nem procurava distrair-se, a fim de suavizar a grande mágoa da viuvez que lhe oprimia o coração. Isolava-se em seus aposentos, não consentindo em receber nem mesmo seu intendente para os entendimentos de praxe. E assim, permitia livre curso ao desespero que ameaçava roubar-lhe até mesmo a razão, minando-lhe as boas funções do coração. O pequeno Luís e padre Rômulo eram os únicos que tinham entrado em seus aposentos, os quais em vão procuravam consolar. Por sua vez, Luís Frederick, igualmente inconsolável pela ausência materna, já se ressentia de forte alteração na saúde, que nunca fora tranquilizadora, o que mais ainda torturava o coração do inconsolável pai. 3 meses depois, permanecendo inalterável a situação, fora aconselhado pelos facultativos de Bruges a procurar viajar a fim de se distrair, deixando o castelo onde recordações queridas, mas também dolorosas, aglomeravam-se para agravar-lhe a saudade da morta querida. Frederic aqueceu. Compreendeu que urgia proteger a saúde do filho e a si mesmo beneficiando, porque com o efeito se sentia exausto sob o choque emocional. Consultado pelo pai, que não desejava violentar a sua vontade, Luís aqueceu também, certo de retornar dentro em pouco a Steinsburg, a fim de prosseguir na rotina que tão grata era ao seu coração. Mas ficara estabelecido pelo castelão que a pequena Berthe não os acompanharia. Luís protestou, declarando que sua mãe rogara, à hora extrema, proteção para a pobre órfã, acrescentando que se a prima não os acompanhasse, ele preferia ficar para fazer-lhe companhia, velando por ela. Frederic, porém, apresentara razões tão justas, impedindo a partida da menina com eles, que Luís acabara compreendendo que, com efeito, o pai estava com a razão. Berthe é uma menina, uma criança, caro Luís, e não convirá que se fatigue em viagens constantes, como faremos de agora em diante, sobre o dorso de cavalos ou por estradas agrestes, presa dentro de uma carruagem. Terminaria por adoecer e, quem sabe, talvez morrer sem o trato conveniente a uma menina. Ademais, necessita instruir-se, e em viagens, como se aplicaria aos estudos? Não, uma menina não poderá viajar em companhia de 2 homens, e nós precisamos dessa viagem para a recuperação de nossa tão abalada saúde. Luís deu-se por vencido, embora não se considerasse definitivamente convencido. Pai e filho conversaram ainda longamente, e ao se separarem, toda a viagem encontrava-se programada. O que, porém, Luís ignorava era que o pai já entendera com seus primos de Somerville, que haviam acorrido ao castelo para os funerais da baronesa, sobre o arrendamento de Steinsburg, pois, encontrando-se enfermo, não desejava prolongar as lides do campo e pensava em retirar-se definitivamente daquela solidão, na qual tudo lhe faltava ao faltar a esposa querida. Dentro, pois, de alguns dias, mais era passada a escritura de arrendamento das propriedades de Steinsburg pelos condes de Somerville, os quais passaram a ser os novos donos de Steinsburg, sem que Luís e sua prima suspeitassem. À véspera, porém, de tal acontecimento, padre Rômulo e Arnaud Lumière receberam mensagens cerimoniosas de parte do barão Frederic, escritas em pergaminho timbrado, convidando-os a uma visita urgente ao castelo para entendimentos importantes,
acrescentadas da solicitação da presença de Marie Mimier, antiga governanta da baronesa Claire e ama de Louis, pessoa benquista pela nobre família. Reunidos todos em certa sala íntima, o barão iniciou pequeno discurso sobre a suprema das circunstâncias e, a certa altura, esclareceu. Eu tenho a honra de participar-vos que me retirarei dentro de alguns dias para a Alemanha, onde tenciono entregar-me a rigoroso tratamento médico, assim como meu pobre filho, com o qual residirei em um convento, onde meu irmão mais velho é o prior. Rômulo espantou-se e foi sinceramente admirado, que exclamou: Que dizeis, senhor barão? Por que levar tão longe os vossos desgostos pela perda da senhora baronesa? E estas propriedades tão prósperas, vossos tributários, habituados a verem em vossa pessoa mais que um senhor, por que meu amigo? Acabo de resolver arrendar essas propriedades aos nossos primos de Somerville, os quais, como sabeis, são amigos dos seus feudatários, como a minha pobre Claire. Já não disponho de ânimo para as preocupações do campo, e a dor pela morte de minha mulher fustiga-me o coração com uma saudade deprimente. Sinto que enlouquecerei se não procurar reagir de algum modo. Necessito da paz dos claustros, quero meditar sobre Deus, preparar-me para a morte. Seguiu-se pequeno interregno, durante o qual os visitantes quedaram-se pensativos após o prosseguiu Frederic. De outro modo, venerável padre, sei que sois um santo servo do Senhor, e por isso... Pois não sabeis então a verdade, senhor barão. Sou apenas um homem cujos ombros vergam o peso de terríveis responsabilidades. E por isso atrevo-me a solicitar vosso concurso para a solução de melindroso problema que me atribula soberanamente. Mandai, senhor, e vosso servo obedecerá, se o pedido que vos dignardes fazer-lhe não for de encontro à voz da sua consciência. Como sabeis, venerável padre, existe em nosso solar uma criança, filha de certa aldeã, que foi nossa serva, a quem a baronesa muito se afeiçoara. Recordo, meu senhor, a menina chama-se Berthe, como a sua mãe. Fui eu que a batizei. É aluna de meu pupilo, o conde de Vermont, isto é, o padre Antoine Tomás, assim como vosso filho, Luís Frederic. E seu pai foi o conde Renaud de Somerville, irmão da falecida senhora baronesa. O fidalgo deixou passar a impertinência da última frase e prosseguiu. Ao morrer, a baronesa pediu-me que protegesse essa criança, e os pedidos dos moribundos são sagrados e devem ser religiosamente atendidos. Quando são justos e razoáveis como esse e não prejudicam o próximo, sim, meu senhor, devem ser cumpridos. Se me não engano, a criança em questão foi reconhecida por seu pai e tem direitos ao nome, não é verdade? Não é bem verdade, meu venerável padre. Um reconhecimento oficial arrastaria muitas complicações para o conde, se acaso ele viesse a casar-se. Há, porém, um documento que autoriza a menina a usar o nome do pai, uma licença, e é só. Ela não foi herdeira do pai, visto que não era legitimada. Entretanto, pesa-me declarar que o pedido de minha pobre Claire não poderá ser obedecido integralmente, por enquanto, e foi por essa razão que resolvi solicitar vossa presença aqui, acompanhado dos bons servos Nimier, a fim de entrarmos em entendimentos. Os 3 visitantes fitaram curiosamente o fidalgo, que pareceu não compreender a emoção que provocava, e prosseguiu, depois de sacudir o suposto pó da gravata de renda de Flanders,
Flandres que trazia e de agitar o lenço igualmente rendado, a fim de se assoar, enquanto, nervosamente, balançava a perna posta sobre o joelho da outra. Em razão do meu estado de saúde, que é precário, e dado que decidi residir em um convento de religiosos, não poderei levar nossa querida pupila, que além de ser uma menina, se encontra em época de educação, não podendo, portanto, seguir 2 homens que não saberão tratá-la devidamente. Assim é, senhor barão. Uma preceptora poderá acompanhar-vos zelando pela menina. Um convento de freiras educadoras conviria muito à educação da pequena Berta. Adveio Rômulo com sua franqueza, mas Frederic pareceu não ouvi-lo e continuou. Lembrei-me então de confiá-la temporariamente à vossa guarda e sob cuidados paternais dos nossos estimados servos Nimiers, em que ainda inteiramente confio, os quais saberão conduzi-la com afetos em sua mansão, até o nosso possível retorno, para fixarmos residência em nosso velho palácio de Bruges. Não pretendo mais residir nessa aldeia. Solicitado a opinar por um olhar e um sorriso de Frederic, Arnaud Mier respondeu com um aceno comovido, confuso ante a consideração de que se sentia alvo. Ó, meu senhor, estamos às vossas ordens, e a menina de Somerville será depósito sagrado em nossa casa. Enquanto sua mulher se rejubilava, vendo-se solicitada para a tutela da linda criança, a quem já se habituara a estimar desde muito antes. Frederic de Steinburg continuou. Depositarei em vossas mãos quantia suficiente para o trato e a educação da menina. E daqui a 1 ano, se não me for possível reavê-la, a quantia será renovada. Rômulo aprovou com um sinal de cabeça pensativo, mas protestou. Não há necessidade de mesada, senhor barão. Os Nimiers possuem o suficiente para atender a menina e a mim. É meu dever manter a criança e o farei, venerável padre. Claire censurar-me-ia se não o fizesse, pois seria injusto. Desejo que lhe sejam ministradas boa educação e maneiras sociais polidas, tais como minha pobre Claire sonhava dar-lhe. Padre Antony saberá instruí-la sob vossas vistas, pois também vós sois aristocratas. Confio-a, portanto, aos vosso paternal cuidado, e se aceitardes o que solicito, partirei descuidado. Seguiram-se então os entendimentos finais com o júbilo do casal Nimier, que se sentia honrado pela confiança de que se via alvo, e o compromisso assumido por padre Rômulo, que, de imediato, aquilatou da responsabilidade que lhe pesaria nos ombros daquele momento em diante. Razoável quantia foi-lhe entregue em moedas de ouro para o trato e a educação da pequena Berthe, no período de 1 ano, e solenes promessas foram trocadas entre os quatro personagens. Rômulo, porém, exigiu do barão uma declaração de entrega da criança, assinada e timbrada com seu sinete, sendo prontamente atendido por esse, que rematou a audiência com a seguinte solicitação. À véspera de nossa partida, vinde todos vós, a fim de levardes nossa pupila. Certamente que, assim sendo, ela sentir-se-á protegida para se acomodar à ideia da separação que deverá enfrentar. Despediram-se com amabilidades. Frederic insistiu para que Rômulo pernoitasse no castelo, mas o digno sacerdote esquivou-se, alegando que não poderia faltar às aulas que ministrava aos jovens da região ao lado de seu pupilo, o padre Tom.